Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa revisão de conteúdos aí que a gente viu até agora? Bom, intervalo musical é a distância entre dois sons. Sempre que eu vou de um som para o outro, eu vou ter uma certa distância e essa distância a gente chama de intervalo. Por exemplo, se eu saio de um Dó e vou até um Fá, eu tenho uma determinada distância, tá? Se eu contar essas notas, 1, 2, 3, 4, eu vou entender que eu tenho um intervalo de quarta, né? Porque eu tenho ali 4 notas contidas nesse intervalo. Sempre contando a partir da nota da onde a gente sai, a gente inclui ela, tá? Por isso é um intervalo de quarta. E a gente vai pensar assim para os outros intervalos. Bom, os intervalos são decompostos em unidades menores, né? Para a gente poder medi-los, sendo semitom e tom. O semitom é a menor distância entre dois sons, isso na música ocidental, né? Considerando aí o nosso sistema temperado, como a gente já viu antes. E tom seria a soma de 2 semitons, tá? Para o teclado é muito fácil a gente visualizar. Sempre que eu estiver falando em um semitom, eu vou considerar 2 teclas, sem pular nenhuma delas, tá? Por exemplo, se eu estou em Dó e quero andar apenas um semitom à frente, eu vou contar 1, 2 e eu chego ao Dó sustenido. Portanto, como eu toquei 2 teclas, eu tenho um intervalo de semitom. Para que eu tenha um intervalo de 2 semitons ou o correspondente, que é um intervalo de tom, eu vou ter que andar 3 teclas, sem pular nenhuma delas. Observe, eu estou no Dó, eu pulo 1, 2, 3 teclas. Chego à nota Ré. Portanto, eu entendo que de Dó para Ré, como eu andei 3 teclas, eu tenho então um intervalo de tom ou 2 semitons. Um semitom de Dó para Dó sustenido e mais um semitom de Dó sustenido para Ré. Ok? Beleza? Vamos agora para os nossos sinais de alteração, já que a gente está falando em sustenidos, bemóis, em tons e semitons. Esses sinais de alteração e acidente vão nos dizer se essas notas elas vão ser elevadas em meio tom, diminuídas em meio tom, ou elevadas ou diminuídas em 2 semitons, no caso, 1 tom. Então, estes símbolos vão nos mostrar, vão nos indicar isso, e na hora da gente tocar, a gente vai saber qual é a execução correta, beleza? Bom, temos aqui, partindo do dobrado sustenido, ele é esse xizinho meio diferente, e ele vai sempre elevar a nota em 1 tom. Então, ele vai aumentar 1 tom aquela nota. Se eu tenho um Dó, eu vou ter que aumentar 1 tom. Um semitom daqui para cá, mais um semitom daqui para cá. Portanto, um Dó dobrado sustenido é, na verdade, a nota Ré. Mas lembre-se, eu escrevo Dó dobrado sustenido, porém executo a nota Ré, ok? Isso no nosso teclado ou no violão, no instrumento temperado, tá bom? Qualquer dúvida, lembre-se de perguntar ao seu professor. O sustenido, como é mais comumente conhecido, né, a gente já tem mais familiaridade com ele, ele vai simplesmente elevar essa nota em meio tom acima. O bemol vai fazer o movimento oposto, ele vai diminuir a nota em meio tom. Portanto, se eu estou em Ré e quero diminuir meio tom, eu vou usar Ré bemol e ando uma tecla para trás. No caso, tenho aqui o Ré bemol. Se eu quiser o Ré dobrado bemol, eu vou diminuir mais meio tom e vou chegar no Dó. Portanto, se o bemol diminui a nota em meio tom, em um semitom, o dobrado bemol diminui essa nota em 2 semitons ou em 1 tom, ok? E o B quadro, que ele vai anular o efeito provocado por qualquer alteração, tornando essa nota no estado fundamental, fazendo com que ela volte à sua forma natural, sempre de acordo com a tonalidade e com a escala, com a armadura de clave em que ela está escrita, beleza? Notas enarmônicas, como a gente já viu também, são aquelas notas que recebem nomes e grafias diferentes, mas representam um mesmo som, tá? Eu escrever Sol sustenido é uma coisa, a minha grafia de Sol sustenido na pauta vai ser uma. A minha grafia de Lá bemol vai ser outra, completamente diferente, como a gente vê o próprio nome, Sol sustenido, Lá bemol. Porém,
Estas duas escritas, estes dois nomes, representam essa mesma nota, representam esse mesmo som. Portanto, notas enarmônicas dentro do nosso conceito de enarmonia. Beleza? Bom, revisto essas questões, vocês têm essas atividades para fazer. Aqui é só colocar o nome por extenso de cada uma das notas que são indicadas na pauta. Prestem atenção, hein? Aqui nós temos clave de Sol, aqui embaixo clave de Fá. Então aproveite para recordar e praticar um pouco mais as mudanças de clave, tá bom? Nesta outra atividade, como nós vínhamos falando de tons e semitons, nós vamos, de acordo com estes símbolos, né, com esta legenda, a gente vai realizar o exercício pedido. Se eu tenho essa setinha para cima com o número 1, eu vou elevar um tom. Setinha para baixo com o número 1, abaixo um tom. Setinha elevada, setinha para cima com a fração 1/2, eu vou elevar a nota em meio tom, em um semitom. E setinha para baixo com a fração 1/2, eu vou baixar, diminuir essa nota em meio tom ou em um semitom. Você vai fazer isso com estas notas que estão aqui, ok? Aqui, nesta outra atividade, você vai ligar não, né? Você vai colocar as letras correspondentes entre os parênteses, ok? Considerando lá o nosso conceito de enarmonia. Então, si bemol é o mesmo que, onde nesta outra coluna nós temos o si bemol. E você vai lá e coloca a letrinha correspondente no lugar certo. Beleza? Façam isso em toda essa atividade. Eu fico por aqui. Qualquer dúvida, não deixe de esclarecer com seus professores e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!